Da eleição do Grêmio tá pegando fogo aí, já falei aqui sobre o Marcelo Marques, o CEO, diretor-presidente, o dono da Marquespan, né, patrocinadora do Grêmio, agora só do Grêmio, né, retirou o patrocínio do Inter e anunciou a sua candidatura, né, como presidente do Grêmio, né? Já expliquei toda a situação, tem vídeos aqui no canal, mas eu queria falar especificamente agora do outro candidato, de um candidato muito forte. Até então se imaginava que ele seria candidato, mas ele ainda não havia protocolado, né, anunciado publicamente, né, essa candidatura, vinha dando sinais nas redes sociais, né, nos últimos tempos. Ele que estava na gestão Alberto Guerra, mas que saiu no começo da gestão, 8 meses, na verdade, nem tão começo assim, né? É o tempo que ele ficou por lá, por conta de desavenças que aconteceram, né, entre o presidente e o então vice de futebol. O diretor de futebol, Antônio Brum, depois assumiu a função do Paulo Calef e hoje nem o Brum está mais, né? O Paulo Calef que tem a prerrogativa, né, a pecha, o carimbo, né, a marca de ter contratado o Luis Soares, né? Sempre tem aquela ideia de que, para muitos, né, o Brum deu a ideia, o Guerra não queria no primeiro momento, mas o Calef foi o cara, até pela expertise como advogado, né, que conseguiu efetivar a contratação juntamente do Brum ali. Os dois trabalharam muito bem no começo da gestão Guerra, acho que dá para a gente fazer essa análise aqui, e o Calef, até por ter uma personalidade um pouco mais forte, né, digamos assim, ele se sobressaía muitas vezes, né, no começo da gestão, linha de frente, tomava a frente muitas vezes, né, ele mesmo usou essa expressão, servia como um escudo da gestão, e isso, aí é uma leitura minha, incomodava o presidente, né? O Calef acabou tendo um destaque muito grande, né, pela maneira de se expressar, por comunicar com o torcedor, por defender os interesses do clube. Ele reconhece que cometeu alguns erros, alguns excessos, né? Teve um quiprocó aqui, outro ali com a imprensa e tal, mas é um cara que, assim, ganhou o torcedor, de certa maneira, né? E ele, até então, sempre foi um nome muito forte, até que surgiu o Marcelo Marques, né, com um projeto ousado, né, ele como empresário, tentando trazer algo novo para o clube, enfim. Falando especificamente sobre as ideias do Paulo Calef, ele deu uma entrevista para o meu amigo Alex Bagé, e para os amigos lá da Rádio Imortal, que fazem lá o Futebol Alegria do Grêmio. Um abraço para a rapaziada, eu estou sempre na audiência também deles ali, o Cristiano Oliveira, o Kunrat, o Diogo Rossi, o César Fabres, uma turma boa lá que eu acompanho sempre as notícias do Grêmio, e eles sabatinaram ali o Paulo Calef, e o Calef estava muito afim de falar, evidentemente, né? E aí, de novo, né, eu sempre vou fazer parênteses aqui dizendo que a leitura é minha, né? Porque senão parece que é uma versão do candidato, né? Do então candidato. A questão é que o Paulo Calef deixou muito claro de que ele talvez não anunciasse a candidatura nesse momento. E ele falou isso, né? Poxa, eu estava respeitando o momento do clube, tecnicamente o nosso momento não é bom, as questões elas tinham um prazo para acontecer, mas né, diante do anúncio, né, do Marcelo Marques, né, e aí, aqui a leitura minha, que estava dominando a narrativa, né? Passou alguns dias aí só se falando no Marcelo Marques, pela representatividade que ele tem e tudo mais. O Calef entendeu que não dava para perder mais tempo, né? Tinha que anunciar a sua candidatura, e foi o que aconteceu no canal do Alex Bagé. Vamos lá, muitas coisas para a gente falar. Vou tentar fazer um resumo aqui de tudo que ele disse em quase 4 horas de live. Acompanhei atentamente aí, viu? O Calef, ele anunciou o que já se sabia, o que a gente já imaginava, mas aí ele confirmou. O ex-capitão e ídolo, dá para dizer, camisa 8, histórico do Grêmio, Maicon, e Danley, goleiro, para muitos, o maior da história do clube. Para mim é o maior. Mas tem Mazzaropi e Marcelo Groy nessa lista, mas o Danley para mim é o maior. Tem o Lara lá atrás, enfim. Mas o Danley todo mundo conhece. O Danley, que é deputado federal, mas que, segundo Paulo Calef, estaria abandonando a vida pública para se dedicar profissionalmente ao Grêmio, como um gerente de futebol, inclusive fazendo cursos de gestão e tudo mais. Maicon, da mesma maneira, se preparando dessa forma para ser um coordenador técnico, que é uma função mais voltada ao campo, e ao campo técnico, inclusive, né? Ao treinador, aos jogadores, e fazendo aquilo que ele conhece muito bem pelo
pelo campo onde esteve durante muito tempo, mas com a devida preparação. Palavras do Paulo Calef. E aí o Felipão foi inserido no assunto, porque hoje o Felipão é o coordenador técnico do Grêmio, o técnico Mano Menezes. Como é que fica essa situação? E aí o Calef foi muito claro dizendo o seguinte: o Felipão é o Grêmio. O Felipão é o emblema do Grêmio, né? Então não é um cargo que define o Felipão. Ao final do ano, o Calef disse que vai ouvir do Felipão o que ele pretende. O Felipão também é um senhor, né, de 75, 4, 5 anos, né? Já deve estar nessa faixa aí. Então, assim, Felipão, você cumpriu a tua missão, você está satisfeito, você quer continuar, você gostou de exercer o cargo, e o Felipão continuará na gestão de alguma maneira. Deixou claro aí o Paulo Calef, se assim ele quiser. Não é um cargo que o define, mas ele já preparou aí, né, o Maicon como um coordenador técnico para atuar junto aos jogadores e ao treinador também, o Derlei como um gerente, participando da questão diretiva, e tem um executivo, que ele não quis revelar o nome porque ele está empregado. O pessoal lá da Rádio Imortal tem a informação de que é o Rui Costa, ele negou o tempo inteiro que seja esse nome, e nem confirmou que não seja, né, ou que seja. Ele simplesmente não quis falar a respeito, porque é um profissional que está empregado, mas o pessoal deu como informação de que é o Rui Costa, que hoje é diretor executivo do São Paulo. E o Rui Costa já trabalhou no Grêmio e tem alguns serviços prestados pelo Grêmio, inclusive. Foi ele que contratou Pedro Jeromel, inclusive, lá atrás, por indicação do Filipão. Mas, além de outros que eu não vou lembrar agora, mas o Rui contratou alguns bons jogadores para o time naquela base ali que vem de 2014, 15, 16 até os títulos de 16, 17 e 18. Enfim, o Rui hoje trabalha no São Paulo, tem contrato acho que de mais um ano, mas enfim, a informação de que é o Rui, o Calef não confirmou. Sobre o treinador, o Calef disse que tem o maior respeito pelo Mano Menezes, mas que, enfim, tem que sentar ao final do ano e conversar, que ele não ia falar sobre situações hipotéticas, né? O Mano tem uma cláusula automática de renovação caso o time classifique para a Libertadores da América. Então, tudo isso tem que ser conversado ali na frente. Ele anunciou também o seu conselho de administração. A ideia do Calef é trazer, segundo ele, uma profissionalização, ou uma maior profissionalização, que ele diz que o clube já é profissional, mas com profissionais capacitados em todas as áreas, do marketing, do financeiro, do administrativo, com pessoas, e ele citou vários empresários de empresas muito renomadas que estariam dispostos a colaborar com o Grêmio nesse projeto dele, né? E aí ele anunciou vários nomes ali, que eu até não vou enumerar aqui, mas são vários nomes de várias empresas super conhecidas que estarão com ele nesse projeto, inclusive alguns com um capital financeiro muito grande. E aí, como existiu a narrativa, né, ou a informação, dá para dizer assim, do potencial financeiro do Marcelo Marques em poder ajudar o Grêmio, como empresário que é, o Calef tratou de... Ele não quis maximizar essa situação, mas ele deixou muito claro de que se a gente popularizou, né, a expressão dos mecenas, né, o cara que vem com um salvador da pátria, com dinheiro e tal, se tem um mecenas de um lado, ele falou, eu tenho também, inclusive com mais potencial financeiro ainda, né? Falou que os mecenas que ele tem ao seu lado no conselho de administração teriam um poderio financeiro ainda maior. Palavras do Paulo Calef. E que tem esses profissionais especializados em todas as áreas, aí, como eu falei, né? Marketing financeiro, administrativo e tudo mais. Sobre a compra da Arena, essa é uma questão talvez mais sensível e mais polêmica. Porque o Marcelo, e aí eu preciso citar o Marcelo aqui, né? Porque é um contraponto que faz o Calef já nesse debate eleitoral que está surgindo. O Marcelo, uma das promessas de campanha dele é a compra da Arena, para que a gente resolva esse imbróglio e todo gremista quer resolver essa situação o quanto antes. O Calef entende que não é possível fazer a compra da Arena. E rebateu esse projeto do Marcelo Marques, dizendo até com todo respeito ao Marcelo Marques, assim, mas acho que ele foi mal orientado, porque mesmo que você tenha o dinheiro para executar isso hoje, amanhã, não é possível. E aí ele explicou de uma forma jurídica o imbróglio todo da Arena do Grêmio, que tem dois donos, como ele fala, né, que são dois fundos, um administrador, né, que é a Arena Porto Alegrense, e tem a Meta ainda, né, que é
uma dissidente da OAS que entrou num processo falimentar, né, vocês sabem, depois da Lava Jato. Então, e a questão do Olímpico. Então, tudo isso gera um imbróglio jurídico que, segundo o Paulo Calef, eu realmente não tenho esse embasamento, né, e por isso que eu estou me valendo das palavras dele, até para explicar do porquê ele rebateu a promessa do Marcelo. O Calef disse que você não consegue resolver isso, você tem que aparar todas essas arestas, né? Você tem que resolver todas essas pendências. Né? O Grêmio tem um acordo hoje, né, que até melhorou em relação ao original, mas que hoje permite com que o Grêmio não consiga botar nenhuma mão no dinheiro que entra de bilheteria da Arena, né? Ou de qualquer espaço ali alocado e usufruído pela Arena. O Grêmio não consegue administrar isso. Então, o que ele defende é a compra ou aquisição da gestão. E aí sim, com uma empresa parceira que tem expertise no negócio. Porque ele fala que a Arena do Grêmio não é o Estádio Olímpico, que você tinha uma estrutura muito menor, você conhecia o porteiro e tal. A Arena demanda uma expertise mesmo para você poder explorar aquela área. Ele falou que, inclusive, ali, né, dá para fazer uma universidade com 5 mil alunos. Bom, eu até posso dar um bastidor aqui para vocês. A área onde está a Arena do Grêmio era um colégio, onde eu estudei. Era o Colégio Santo Inácio, que era uma escola técnica, inclusive. Eu fiz um segundo grau na época, né? O ensino médio profissionalizante para eletrônica, para técnico em eletrônica. E ali eu lembro que era uma área gigante ali, de 11 campos de futebol. 11 campos de futebol, 11. E a nossa educação física era um deleite, né? Categorias de base do Inter e do Grêmio treinavam lá muitas vezes. Para vocês terem uma ideia do espaço que tinha ali. E isso foi comprado na época para a construção da arena. Isso eu estou falando de 96, foi quando eu estudei lá. Eu estudei um ano só, 96. E aí eu lembro que a educação física a gente escolhia um dos campos lá para poder bater bola. Então, assim, tem realmente muito espaço naquele complexo. Tem a prefeitura também, ele citou, porque tem as obras do entorno. É um problema, assim, gente, que precisa ser resolvido. Mas o Calef mostrou assim, um conhecimento, né, um embasamento jurídico para tentar resolver isso, porque ele até citou o seguinte, e aí também tem a ver com a forma como ele rebateu o outro candidato, né, porque ele fala sobre uma medida eleitoreira que não é exclusividade do Marcelo, segundo ele, né, porque todas as eleições do Grêmio sempre tem alguém que fala que vai comprar a arena. Até o ex-presidente saudoso Fábio Koff chegou a falar isso em determinado momento e não conseguiu. Então o Calef defende que assim, poxa, será que eram menos gremistas? Ninguém conseguiu resolver a questão da arena, por que agora alguém vai conseguir, né? Foi a defesa do Calef em relação à arena. Ele falou sobre outras questões menores, como por exemplo, menores nem tanto, né? Que o Campeonato Gaúcho, por exemplo, é claro que todo mundo quer ganhar todos os títulos, mas que ele não pode ser visto como uma prioridade em detrimento das outras competições. O Grêmio tem um tamanho muito grande. Então ele entende que se você abdicar das 4 primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho para fazer uma pré-temporada fora do país, para fazer parcerias com clubes estrangeiros, para preparar a tua equipe para o que vem pela frente, não necessariamente para ganhar o Campeonato Gaúcho, faz mais sentido, né, dentro de um planejamento de temporada. Que mais? Sobre os investimentos e os mecenas e tudo mais, né? Todo mundo não. Matheus Dávila questionou sobre a contratação do Soares e aí o Matheus até usa uma expressão, claro que ninguém está imaginando um nome desse tamanho, né? Mas se o torcedor pode esperar uma grande contratação, uma bandeira de campanha, né? Que é muito comum, né? Os caras dizerem, não, a gente vai trazer um grande nome ou 2 grandes nomes, enfim, que é o que o torcedor quer saber. E o Calef foi muito enfático ao dizer que discordava do Matheus, porque não é que o Grêmio não tem condições de trazer um nome parecido, o Grêmio pode ainda mais, segundo a opinião do Calef. Não só por uma questão financeira, mas pelo poder de marca que tem o clube. Ele bateu muito nessa tecla, de que o rival do Grêmio, em termos de mídia e engajamento e arrecadação, ele tem que vestir verde e branco. Porque aí ele citou o exemplo do Palmeiras, que tem uma arrecadação, com exceção da venda do Estevão lá, que gerou uma receita extraordinária de mais de 300 milhões de reais, mas normalmente ela varia ali, está na casa dos 700 milhões ano.
e que isso o Grêmio pode chegar perto dos seus 500 milhões. E que nada, em termos de estudos, se compara ao rival do mesmo estado. Ele entende que não tem como patrocínios pagarem a mesma coisa, tanto para Grêmio quanto para Inter. Porque, na opinião dele, o Grêmio é uma marca muito mais valorizada em termos de associados, de engajamento, do clube mais fiel, né, que é uma pesquisa nacional aí. O que é o clube mais fiel? Né? O clube que mais, enfim, não abandona, né? Ou não tem um segundo clube, ou enfim, compra os produtos licenciados, os pacotes de pay-per-view, enfim. O Grêmio tem uma capacidade de gerir receitas muito maior do que o rival, foi isso que ele quis dizer.